E o anjo que falava comigo voltou e me despertou, tal como se desperta um homem de seu sono. E ele me disse, o que vês? E eu respondi, eis que vejo um castiçal de ouro maciço, com um recipiente de azeite sobre seu topo, e 7 lâmpadas sobre ele, e cada uma das 7 lâmpadas tinha um tubo em seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma à direita do recipiente, e uma à esquerda. E eu perguntei ao anjo que falava comigo, dizendo, meu senhor, o que é isto? E o anjo que falava comigo respondeu dizendo, tu não sabes que é isto? E eu disse, não, meu senhor. E ele falou comigo, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que diz, não se fará por força, nem por violência, mas sim por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, montanha grande? Diante de Zorobabel se tornarás em planície. Ele trará a pedra angular com gritos de, graça, graça seja. E palavra do Senhor veio a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel fundaram esta casa, também suas mãos a completarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Pois quem despreza o dia das pequenas coisas? Pois esses 7 olhos se alegrarão ao verem o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os olhos do Senhor, que passam por toda a terra. E eu respondi, perguntando, o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E também lhe perguntei, o que são aqueles 2 ramos de oliveiras que estão de lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? E ele falou comigo, dizendo, tu não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E outra vez levantei meus olhos, e olhei, e eis um rolo que voava. E ele me perguntou, o que vês? E eu disse, vejo um rolo que voa, cujo comprimento é de 20, e sua largura de 10 covados. Então me disse, esta é a maldição que sairá por toda a face da terra, porque qualquer um que furtar, conforme está de um lado do rolo, será removido, e todo aquele que jura falsamente, conforme está do outro lado do rolo, será removido. Eu a mando, diz o Senhor dos Exércitos, para que venha a casa do ladrão, e a casa do que jura falsamente pelo meu nome, e fique no meio de sua casa, e a destrua com suas colunas e suas pedras. E o anjo que falava comigo veio e me disse, levanta agora teus olhos, e vê o que é que está chegando. E eu perguntei, o que é isto? E ele disse, isto é um cesto de medir que está saindo. E disse mais, este é o olho deles em toda a terra. E eis que uma tampa de chumbo foi levantada, e uma mulher estava sentada no meio do cesto. E ele disse, esta é a perversidade. E a lançou dentro do cesto, e lançou o peso de chumbo em sua abertura. E levantei meus olhos, e vi, e eis que 2 mulheres saíram, e havia vento sob suas asas, pois tinham asas como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o cesto? E ele me respondeu, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinari, quando estiver pronta, e seja posta em sua base. E eu olhei, e eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome do pai dele escrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de tocadores de harpas, que tocavam com suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens, sendo primícias para Deus e para o cordeiro. E não foi encontrada mentira na boca deles, porque eles são irrepreensíveis. E eu vi outro anjo voando tendo o evangelho eterno, para evangelizar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz, temei a Deus, e dai glória a ele, porque chegou a hora do julgamento dele, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de águas. E seguiu outro anjo, dizendo, ela caiu a Babilônia, a grande cidade, porque ela deu de beber a todas as nações do vinho da ira de seu pecado sexual. E o terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca dela sobre sua testa, ou sobre sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que foi posto sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do tormento dele sobe para todo sempre, e não tem descanso de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e se alguém recebe a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu, que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor a partir de agora, sim, diz o Espírito, para que se descansem de seus trabalhos, e suas obras os seguem. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e um semelhante a um filho do homem, sentado sobre a nuvem, tendo sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e em sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem, envia a tua foice, e ceifa, pois chegou-te a hora de ceifar, porque a plantação da terra já está madura. E aquele que está sentado sobre
sobre a nuvem lançou sua foice na terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, saiu do altar, e ele clamou em alta voz ao que tinha foice afiada, dizendo: Envia a tua foice afiada, e recolhe os cachos da vinha da terra, porque suas uvas já estão maduras. E o anjo lançou sua foice à terra, e recolheu as uvas da vinha da terra, e as lançou no lagar da grande ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, por 1.600 estádios. Por 3 coisas a terra se alvoroça, e por 4 que não pode suportar: pelo servo que governa como rei, pelo tolo que se enche de comida, pela mulher odiada, quando se casa, e pela serva quando toma o lugar de sua senhora.